Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 17 de abril. No vídeo de hoje, eu não quero falar com você sobre Copa Sul-Americana. Mesmo que o Botafogo jogue na quinta-feira às 21 horas, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, a equipe do César Valerro, comandada pelo Louco Abreu, perdeu na estreia, Botafogo empatou lá no Chile e agora a gente vai em busca dos 3 pontos no Nilton Santos. Certamente conquistaremos uma vitória, estou realmente confiante para isso. Também não quero falar sobre Campeonato Brasileiro. Vencemos o São Paulo na estreia, agora enfrentaremos o Bahia lá na Fonte Nova, segunda-feira, dia 24, às 20 horas. E precisamos manter os 100% naturalmente. Mas não é sobre isso que eu quero falar também. Então por que você está gravando esse vídeo, Vitor? Fala logo, pô! Eu quero falar com você sobre as novas rotinas que o Botafogo e todos nós botafoguenses precisamos nos acostumar. Novas rotinas como, por exemplo, você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e ver o Botafogo no G4. Novas rotinas como, por exemplo, você ter a Amazon sendo nova parceira comercial do Botafogo. Novas rotinas, por exemplo, como a gente tendo um gramado de altíssima tecnologia elogiado pelo Caleri, atacante do São Paulo, falando que é melhor do que do Palmeiras, do Atlético Paranaense, né? Que mantendo esse nível até o fim do campeonato, realmente vai ser um gramado muito bom para se praticar futebol. Novas rotinas também, com uma série de executivos que foram contratados para poder trazer profissionalismo ao Botafogo. Novas rotinas de coisas positivas, muito embora a gente saiba, nesses mais de 12 meses agora da SAF, ainda tem coisas a serem ajustadas, né? A comunicação com a torcida, entre outras coisas que foram criticadas e cobradas pelo torcedor, na minha opinião e visão, de forma muito justa e correta. Aquela velha história, né, que a gente fala aqui no canal. Elogiar quando merecido, criticar e cobrar sempre que necessário. Beleza? Agora, sobre essas novas rotinas, por que a gente precisa se acostumar a isso, Fogão? Bom, para começo de conversa, a gente precisa fazer uma volta ao passado, né? Rapidamente, coisa breve, porque esse passado do Botafogo a gente quer realmente deixar para trás a parte do Botafogo que foi dilapidada, sucateada, nossa marca jogada na lama. Tudo isso tem que ficar para trás. Jamais esquecido, porque alguém que conhece o seu passado não repete os erros no presente e no futuro, não é verdade? Agora, o Botafogo do passado, ele veio sendo sucateado, conforme eu disse. E de uma maneira muito bizarra, né? Por exemplo, a parte estrutural. Equipes muito menores, de peso de camisa, história, muito menores que o Botafogo, possuíam, e como é bom falar o verbo assim no passado, né? Possuíam uma estrutura muito melhor do que a nossa. Afinal de contas, o Botafogo treinava sobre uma laje. Sim, sobre uma laje, porque debaixo do campo anexo é o estacionamento do estádio Nilton Santos, né? Você tem um estacionamento ali. Então o campo ficava realmente sobre uma laje e parecia uma quadra de futsal. Era um campo que machucava os nossos atletas. Era um piso duro demais para você poder treinar todo santo dia, o que gerava mais estresse nas articulações, nos músculos, e o Botafogo muitas vezes se prejudicou por conta disso. A gente não pode esquecer também que o Botafogo já fez promoção na camisa, cara. Casa e Vídeo, lembra? Casa e Vídeo, promoção, uma liquida maluca Casa e Vídeo. Era um preço no primeiro tempo, no intervalo vinha outro preço na segunda etapa. Meu irmão, que loucura! Hoje você olha o Botafogo e a gente tem Amazon.com.br na camisa do Botafogo. A Amazon que não costuma fazer qualquer ação desse tipo no meio do futebol, mas escolheu o Botafogo para poder divulgar a sua plataforma. Isso é muito significativo. As novas rotinas, doces rotinas, onde coisas muito positivas podem acontecer com o Glorioso. É claro que todas essas novas rotinas, elas passam por uma questão de recuperação de credibilidade, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Gradativamente, à medida que essa credibilidade de marca vai voltando, empresas importantes vão olhando para o Botafogo de uma forma diferente. Atletas, profissionais do futebol vão olhando para o Botafogo de uma forma diferente. E isso tudo vai impactando o nosso presente e também, claro, o nosso futuro. A gente quer ver o Botafogo campeão novamente, aquele grito que está entalado aqui na garganta desde o Brasileiro de 95, se você forçar a barra, desde o Rio-São Paulo de 98, já faz muito tempo, muitos e muitos anos, onde a gente viu Flamengo, Fluminense, Vasco vencerem títulos, né, importantes, títulos de relevância nacional, internacional, no caso do Flamengo, e infelizmente o Botafogo não, o Botafogo só ganhou no Campeonato Estadual e olhe lá, quando chegava na semifinal de Copa do Brasil já era uma coisa assim extraordinária. Esse velho Botafogo a gente quer esquecer, deixar para trás, lembrando das cagadas que foram feitas para não repeti-las no presente e no futuro, mas esse Botafogo sucateado, dilapidado,
esse Botafogo realmente tem que ficar para trás de modo total. E quando eu falo de modo total, Fogão, é muito importante destacar também na nossa mente, tá? Porque isso influencia muita coisa que o botafoguense acaba entendendo como: ah, mas isso acontece. Sabe, quando a gente tem, por exemplo, um desempenho abaixo do Botafogo, mas ganhou. Ah, mas tá bom, né? Ganhamos. Esse Botafogo pode mais. E guarde muito bem essa frase aqui, tá? Esse Botafogo pode mais, porque pode mesmo. Esse Botafogo pode ter uma folha salarial multimilionária. A gente está falando aí uma folha salarial de 12 a 15 milhões de reais. Esse Botafogo pode ter uma comissão técnica também milionária, europeia, mesmo que a gente ainda não veja tudo aquilo que a gente gostaria de estar vendo em relação ao trabalho do Luiz Castro e companhia. A gente pode elogiar a preparação física, a gente está voltando a conquistar os resultados, o desempenho diante da equipe do São Paulo ainda não foi aquilo que a gente quer, tivemos 15 minutos espetaculares, 15 minutos que a gente espera virem uma rotina ao longo das partidas, só que de modo mais abrangente dentro do jogo. Naturalmente é muito complicado você dominar o seu adversário os 90 minutos, não é fácil você fazer isso, claro, na teoria seria lindo, mas na prática a gente sabe que do outro lado também tem um time com capacidade para poder criar dificuldade para o Botafogo. Mas a gente espera que nessas novas rotinas com as quais a gente precisa se acostumar, que a questão do desempenho da equipe, aqueles 15 minutos iniciais, de fato possam se repetir constantemente ao longo de um confronto. Porque isso aproxima o Botafogo do seu objetivo, que é a vitória e, no fim das contas, a busca pela taça, né, pelas conquistas. São novas rotinas que a gente vai ter que se acostumar. E essa frase, esse Botafogo pode mais, ela vai permear todas as áreas do Botafogo. Não é só campo e bola não, tá? Eu tô falando de extracampo também. Esse Botafogo pode mais em termos de parte comercial, em termos de parte financeira, em termos de operação de estádio, em termos de parcerias. Esse Botafogo pode mais em termos de resultado dentro de campo, em termos de desempenho, em termos de performance física. Esse Botafogo pode mais. E a gente precisa se acostumar, se reacostumar a um Botafogo com capacidade para chegar nas grandes decisões. Coisa que a gente viu na década de 90. A década de 90 do Botafogo foi muito positiva. O Botafogo chegou em 3 finais nacionais. O Botafogo chegou em 2 finais regionais. O Botafogo chegou em final estadual. O Botafogo chegou em final internacional. Foi uma década onde o Botafogo chegou, onde o Botafogo se fez presente. Só que, claro, o futebol mudou muito de lá pra cá. O futebol evoluiu, o futebol se profissionalizou e o Botafogo nessa trajetória foi ficando pra trás. O nosso carro foi perdendo peças, foi perdendo potência e a gente foi se acostumando a um Botafogo que de vez em quando fazia uma graça. Fazia a graça e logo voltava lá pro fundo, inclusive indo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 3 oportunidades, num período relativamente curto da nossa história. Então esse Botafogo do passado, ele fez com que o botafoguense diminuísse o sarrafo em relação ao grau de exigência, ao grau de excelência que a gente quer alcançar. Só que a SAF Botafogo está reconstruindo uma trajetória onde nós botafoguenses e quem trabalha dentro do clube precisa ter um alto grau de exigência. E o nível de excelência tem que estar aqui em cima. Essa barrinha, ela vai subir cada vez mais. E entenda, ela vai subir em relação a metas para cada departamento, seja a parte comercial, financeira, operação de estádio, futebol, própria comissão técnica, jogadores. Esse nível de excelência, ele vai permeando todo mundo. E também tem que permear, claro, a torcida. Nós também temos as nossas metas dentro do Botafogo. Não pense você que não. Essa história de que o Textor é bilionário, a Eagle Football tem dinheiro pra caramba, então o Botafogo não precisa da sua torcida no sentido financeiro mesmo. A gente sabe que precisa. É uma falácia dizer que o Botafogo não precisa da torcida nesse quesito financeiro, porque essa torta, ela tem que crescer. E ela tem que crescer em todas as áreas. Bilheteria, conforme foi nesse último jogo, por exemplo, mais de 11 mil torcedores no estádio, um público aquém do que poderia ser numa estreia de Campeonato Brasileiro. Tá certo que o Botafogo criou empecilhos com a questão do preço do ingresso.
Questão essa que foi corrigida para a partida diante do César Valerro. R$ 60 inteira na Leste Superior é um preço justo. A visão da Leste Superior é muito boa, diferente do que é na Norte. E 150 na Leste Inferior, além de 200 na Oeste Inferior. Então o Botafogo vai buscando criar um ecossistema onde de fato as coisas podem funcionar muito bem para que a torcida possa alcançar as suas metas. Porque a gente também tem meta de crescimento do camisa 7, de bilheteria, de presença de público no estádio, de consumo de produtos oficiais. Esse é um ponto que o Botafogo precisa, claro, avançar. A camisa da Reebok precisa ser lançada muito em breve, eu espero, porque certamente o torcedor botafoguense vai chegar mais uma vez junto. E a gente precisa que essa relação Botafogo-Botafoguenses seja muito forte, que exista uma sinergia muito forte. Porque, sem sombra de dúvida, nessas novas rotinas que a gente espera viver, nessas novas rotinas, doces rotinas de vitórias, de resultados positivos no extracampo, quanto mais forte for esse relacionamento Botafogo e torcedor, Botafogo e torcida, mais resultados a gente pode gerar. No extracampo e no campo e bola também. Sem a menor sombra de dúvida, nas duas áreas, extracampo e campo e bola. O Botafogo pode mais. Guarde essa frase dentro de você. Quando a gente for fazer, por exemplo, uma análise de uma partida em que o Botafogo ganhou, mas não jogou nada, esse Botafogo pode mais. A gente não precisa se contentar só em vencer um jogo. A gente pode e deve buscar vencer, mas também convencer. Esse Botafogo pode mais. Com esse Botafogo, a gente não precisa ficar satisfeito porque, vencemos, mas naquele sufoco absurdo. Fechamos um patrocínio, mas qual é a empresa? Conseguimos um novo parceiro, mas qual é a empresa? Esse Botafogo pode mais. Esse Botafogo tem sim um padrão mais elevado. E a tendência natural é que esse padrão cresça cada vez mais. E nós, botafoguenses, temos que nos acostumar a isso. E como vai ser bom nos acostumar com coisas boas, né? Porque se acostumar com coisa ruim, conforme foi no passado, faz com que o torcedor se afaste do Botafogo. Mas se acostumar com doces rotinas, faz com que o botafoguense queira estar perto. E quanto mais próximos estivermos do Botafogo, mais forte o Botafogo fica, indiscutivelmente. Seja para a gente fazer uma pressão para modificar algo que a gente entende é importante para o Botafogo nessa relação Botafogo-torcida, seja para a gente poder chegar junto e potencializar o engajamento com o novo patrocinador, seja em relação à bilheteria, para o Botafogo conseguir entrar naquele hall de equipes que faturam bastante com bilheteria do estádio, sempre lembrando que o estádio Newton Santos tem que ser um lugar plural, sempre falei isso aqui, vocês sabem disso, tanto eu quanto o Ricardo, a gente sempre falou disso aqui no canal, o estádio Newton Santos tem que ser um lugar plural, pro cara que pode gastar muito e pro cara que tem que gastar ali pouco, cara, mas que ele quer estar presente. O Botafogo pode mais, em todas as áreas. Em todas as áreas. No campo e bola, no extracampo, esse Botafogo pode mais. Novas rotinas, meu amigo, novas rotinas. Que a gente possa viver cada vez mais a doce rotina de um Botafogo mais forte. Porque certamente todo mundo vai colocar aquele sorrisão no rosto, vendo o Botafogo avançar e cada vez mais ser novamente respeitado no cenário nacional e internacional. É isso que a gente deseja e eu tenho muita confiança que vai acontecer, mesmo que eventualmente tenhamos turbulências, como todo time de futebol no planeta acaba passando. Beleza? Fogão, era sobre isso que eu queria falar com você nesse vídeo, essas novas rotinas. Eu espero de verdade que a gente siga crescendo, que a gente siga se desenvolvendo, extracampo, campo e bola, que o Botafogo se fortaleça e que as conquistas tão almejadas possam ser alcançadas. Tô de volta na hora do almoço, ali por volta de 1h05, então fica o convite para você chegar mais aqui no Fala Fogão e participar da conversa. Um grande abraço e até a próxima.